Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Inspiração e Vida. Você sabe a diferença entre emoção e comoção? Emoção pode ser definida como sensações provocadas por algum estímulo, seja ele de um sentimento ou acontecimento. No entanto, o sentir e vivenciar das emoções tem um significado muito pessoal, pois elas podem ser sentidas e interpretadas de diferentes formas pelas pessoas. No geral, a emoção pode ser vista também por um aspecto positivo, feliz. Por exemplo, Maria ficou super emocionada com as flores que recebeu. Já a comoção significa uma emoção de teor mais forte, com pesar. Também tem o sentido de abalo, perturbação e pena. Sentimentos de teor desagradável. Exemplo: João provocou forte comoção entre os amigos após relatar o seu drama pessoal. Perceberam a diferença? Pois bem, a nossa reflexão de hoje é a respeito de um tema importantíssimo para a nossa saúde integral. Vamos falar um pouco sobre educação emocional. E para refletirmos de uma forma mais simples, no entanto profunda sobre o assunto, destaquei justamente a diferença entre a emoção e a comoção. É fato que estamos vivenciando tempos em que a nossa saúde mental e emocional nunca foram tão discutidas. Apesar de buscarmos sempre enxergar o lado positivo de tudo e sempre buscar pelo melhor, as notícias e as informações estão ao nosso redor o tempo todo. Muitas delas difíceis, carregadas de intolerâncias, preconceitos, medos, outras com estatísticas negativas que geram quadros de ansiedade, depressão e pânico, por exemplo. E é aí que entra a importância da educação emocional em nossa vida, como uma forma de prevenção e principalmente de conhecimento do compreender o que estamos sentindo. A partir disso, encontrarmos um ponto de equilíbrio. Como seres humanos, precisamos aprender a trabalhar o nosso emocional juntamente com o mental e, claro, sem esquecermos do espiritual. Afinal de contas, não somos seres fragmentados? E como falado no início da reflexão, vamos nos aprofundar mais no tema, entrando um pouco no universo da emoção e da comoção. De um modo geral, a emoção nos desperta alegria, prazer, contentamento. Com ela, podemos dar largos sorrisos, sentir o coração bater mais forte ou até mesmo chorar de alegria. Quando estamos emocionados positivamente, são liberados em nosso corpo endorfina, dopamina, serotonina e oxitocina, neurotransmissores mais conhecidos como hormônios da felicidade. Eles são os responsáveis por nos sentirmos bem. Já ao contrário, quando nos sentimos comovidos por algo e essa comoção vem carregada de teor negativo, o nosso corpo também libera hormônios. Um deles é a adrenalina, que ocasiona o aumento da frequência cardíaca e respiratória. Além dela, também é liberado o cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Para que a nossa saúde integral seja equilibrada e tenhamos uma vida mais prazerosa e saudável, é preciso que tenhamos educação emocional. Educação que vai desde o autoconhecimento até o aprender a dizer não, sem medos ou julgamentos para o que nos faz mal e prejudica a nossa qualidade de vida. Sempre batemos nessa tecla durante as nossas reflexões sobre a importância de se ter uma alimentação saudável, do que se absorve e se toma como verdade a respeito do que os outros dizem, o que se assiste na TV, as músicas ouvidas, o que se lê e o que se consome por meio das redes sociais. Todo esse pacote de informações aparentemente externo é ingerido por cada um de nós de forma consciente ou não.
Apesar de extremamente preciso, nem sempre utilizamos de filtros para consumi-los. E quanta coisa negativa acabamos ingerindo e trazendo para dentro do nosso ser. E se não possuímos uma educação mental e emocional adequada, vamos adoecendo sem perceber. É onde as confusões internas começam e nos sentimos perdidos, sem rumo, tristes, com uma angústia sem fim. O ideal seria que a educação emocional fosse trabalhada dentro de todas as salas de aula, ainda durante a infância e a adolescência. Ter esse conhecimento e cuidados especiais com a nossa saúde mental e emocional desde pequenos. Assim, reconheceríamos diversos gatilhos e compreenderíamos o que as emoções estão tentando nos transmitir. Mas nunca é tarde demais para aprender com elas. O próprio processo de se começar a trabalhar a educação emocional, seja nas escolas, em diversos outros lugares, ou até mesmo individualmente, já é um grande passo para o aprendizado. É um sinal positivo de que o ser humano está começando a despertar para a importância do amor próprio, da autoaceitação, valorização e reconhecimento de si mesmo, de buscar melhorar e compreender as suas emoções, seus sentimentos e reações perante os outros e a vida. Sem educação emocional, o que se nota é o claro aumento da baixa estima, da insegurança, da intolerância, das preocupações, dos medos, entre outras emoções e sentimentos. Isso sem contar os ataques verbais, indiretas e sensacionalismos que vemos aos montes por aí. Nas redes sociais, por exemplo, quantas pessoas fazem postagens, na maioria delas, de conotação comovedora ou até mesmo agressiva, tudo para poder atingir alguém específico ou um grupo. Fazem dramas, manipulações, comoções. Não seria mais fácil trabalhar em si mesmo a questão, o problema que seja, ou ir falar com a outra pessoa frente a frente e resolverem tudo? Nessa mesma linha, seguem alguns programas de televisão de cunho mais sensacionalista. Na época que eu ainda assistia televisão, digo assistia porque agora raramente vejo TV, certa vez eu estava assistindo a um telejornal e entrou uma notícia de assassinato. Haviam descoberto o corpo de uma moça que há muito tempo estava desaparecida. A repórter, na ocasião, foi entrevistar a mãe da moça para saber mais detalhes do ocorrido. Contudo, tanto aquela senhora quanto a família não estavam com a mínima condição de dar entrevista. Era visível que a mulher estava em estado de choque e à base de calmantes. Só que, mesmo assim, a repórter insistia que ela falasse sobre a morte da filha e não tirava o microfone da frente da senhora, mesmo a mulher estando a ponto de desmaiar. Já em outra ocasião, assistindo um programa de auditório, levaram um rapaz que estava passando por uma situação muito difícil no momento. O objetivo do programa era ajudá-lo. Porém, enquanto o apresentador perguntava sobre a vida pessoal dele e o rapaz ia contando, ficou claro que o objetivo do programa ali era causar uma comoção nacional. O apresentador tentava a todo custo fazer com que o moço começasse a chorar ao vivo. Repetia as perguntas, ora ficava em silêncio. E, no entanto, o moço não chorava. Então, colocaram uma trilha musical de fundo totalmente melosa, dramática. E o apresentador fez mais uma pergunta, como que tocando na ferida do rapaz. Logo após, ficou em silêncio, com o microfone parado na frente da boca do moço. O resultado, todo mundo já sabe, né? O cara chorou. E como chorou? Em ambas as situações, é nítido o entendimento do quanto a comoção, nesse sentido, pode gerar audiência,
mesmo que seja às custas da dor alheia. E a gente sabe que casos como esses acontecem e muito por aí. Mas o que muitos não entendem, ou talvez até entendam, mas outros interesses pessoais passem à frente, é que usar ou brincar com as emoções e sentimentos dos outros pode causar, por vezes, danos irreversíveis. Praticamente perdeu-se o respeito pela vida humana, pelo sentimento e dignidade do próximo. Precisamos compreender que nem todas as pessoas possuem um suporte ou uma rede de apoio que as orientem e auxiliem a conhecer e administrar as próprias emoções. Por isso é preciso respeito e muito cuidado com o que é propagado, seja pessoalmente, em grupo ou pela mídia. Se é para gerar emoções, que sejam então por emoções felizes, alegres, de boas notícias e apoio. É disso que todos nós precisamos, é disso que o mundo precisa. Deixemos de lado a comoção, ao menos paremos de dar audiência e foco para isso. Dar atenção e audiência ao que é ruim, ao que gera dor, drama, raiva ou sofrimento é o mesmo que alimentá-los. Eles crescem e ganham força, se proliferam. Fuja do que é ruim, alimente-se integralmente do que lhe faz bem. Tome cuidado com o que você posta e recebe de conteúdo em suas redes sociais. Filtre o que ouve nas músicas e no que assiste na TV. A sua saúde mental e emocional é muito valiosa, pois ela também reflete na sua saúde física, no seu corpo. Lembrando que o seu corpo é um veículo sagrado, ele é a casa do seu espírito. Que a educação emocional seja cada vez mais trabalhada, difundida por todos, pois ela sim merece audiência. Seus benefícios são e sempre serão incontáveis. Para finalizar a nossa conversa de hoje, vou compartilhar com vocês um trecho de um livro lindo que tem forte ligação com a nossa reflexão, no sentido de empatia, respeito e humildade para consigo mesmo e o outro. O trecho do livro é Conversando com Deus, do querido autor Neale Donald Walsch. O verdadeiro mestre não é aquele que tem mais discípulos, mas aquele que forma mais mestres. O verdadeiro líder não é aquele que tem mais seguidores, mas aquele que forma mais líderes. O verdadeiro rei não é aquele que tem mais súditos, mas aquele que confere dignidade real a mais pessoas. O verdadeiro professor não é aquele que tem mais conhecimento, mas aquele que o transmite a mais alunos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.